E aí, pessoal, boa tarde. Todo mundo com sono pós-almoço, né? Espero que vocês não durmam me ouvindo falar. Mas estou aqui, sou a Clara, vou falar um pouquinho sobre mim e sobre a palestra Comunidades que Transformam, que é a palestra que eu trouxe aqui para vocês hoje. A motivação da minha palestra é uma frase de Albert Einstein que diz: o que há de melhor no homem somente desabrocha quando se envolve em uma comunidade. Essa frase, ela faz parte um pouco do meu dia a dia, da minha vida, porque a minha história, basicamente, tem a ver com comunidades. Então, eu venho mostrar um pouco dessa trajetória para vocês e mostrar o quão uma comunidade pode influenciar na vida de uma pessoa. Quem sou eu, né? Eu sou a Clara, eu sou uma mulher branca, tenho mechas loiras, uso óculos, e atrás de mim tem só um fundo branco e eu estou usando uma blusa branca do Hackerspace, Raul Hackerspace, lá da Bahia. Um abraço, galerinha. Eu sou formada em Tecnologia da Informação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também sou técnica em TI com ênfase em rede de computadores e trabalho como analista de infraestrutura na Evolux. E a jornada, né? Existem algumas logos nos meus slides, que é da Ponte Livre, que é o primeiro logo, que é um P invertido dentro de um círculo preto, fazendo alusão à marca de Copyleft. Depois o PyLadies Natal, né, um capítulo local. O Jerimum Hackerspace, aí pega uma pontezinha na Dark Waves, que é uma comunidade de hardwares e softwares voltados à comunicação, redes sensores sem fio, de forma geral. Aí um mescla aí com a Decred, que é uma comunidade de criptomoedas, um projeto open source, e o DevOps Days, Natal, que a gente também tem um capítulo aqui para falar um pouco sobre a cultura DevOps. Jornada grande, né? Primeira imagem, basicamente meus slides são de imagens para vocês terem noção do que é um crescimento de comunidade. A Pod Livre, que aqui é a comunidade de software livre daqui, ela faz parte basicamente de todo o meu trajeto até hoje, né? Eu comecei a ir para eventos assim que eu entrei na faculdade em meados de 2010, e lá por volta de 2013 eu fui já tinha ido participar de alguns eventos e eu meio que me voluntariei para organizar um FliSol. E aí, nessa história de organizar um FliSol, eu fiz um laço, né, com os organizadores da época, e nesse laço ele se estendeu até os dias de hoje, que a gente foi produzir eventos, e esses organizadores foram viajando, foram cuidar de suas vidas pessoais, e eu fiquei junto com alguns e fomos mantendo a comunidade. Se vocês verem nessas imagens, cada imagem particular, ela tanto é de eventos fixos, que acontecem todo ano, como o FliSol ou Software Freedom Day, mas também existem eventos mesclados que a gente faz parte, porque a gente vai nas instituições apresentar conteúdo, organiza eventos dentro dessas instituições para falar sobre software livre, ou falar sobre software livre dentro de um evento de tecnologia, porque, afinal, estamos aí envolvidos. Tem o Python Day Natal, porque se a gente está falando de software livre, a gente também vai fazer parte de eventos e comunidades que falam sobre software livre ou tecnologias livres, né? E nessa história toda, temos aí alguns desses eventos. E mais alguns mais recentes nessa imagem, que tem a ver também com o que a gente decidiu fazer. Porque quando a gente está produzindo conteúdo, a gente está produzindo conteúdo na nossa cidade, né? Só que aí a gente pode, pelo menos no Rio Grande do Norte, existe uma escassez de produção de conteúdo sobre software livre no interior do estado e nas regiões centrais do estado também. Então, o que a gente fez? Decidiu que iríamos abrir parceiros, né? Contato com parceiros, sejam instituições, sejam pessoas, alunos, e aí iríamos poder trocar essa experiência com eles, indo até lá, falando sobre software livre e fazer uma espécie de treinamento, porque se eles quiserem continuar produzindo eventos falando sobre esse conteúdo, eles poderiam continuar, porque a gente daria todo o suporte. Feito isso, a gente criou o Potitu, que aí tem uma imagenzinha aqui no centro, em 2017, que foi já em Ceará Mirim, e aí o pessoal foi lá na escola, no caso no IF, e foi falar sobre software livre por lá. E a outra imagem é da Pot Livre em Mossoró, que já é uma cidade no outro extremo do estado. Então, a gente pode ver que participando de evento e produzindo conteúdo, porque sim, a gente está sempre produzindo conteúdo, dando palestra, dando oficina, dando mini curso, a gente faz uma cadeia, uma liga com todo mundo
porque essa experiência ela fica, seja para plantar uma sementinha, seja para essas pessoas hoje participarem da comunidade. E a Ponte Livre é uma comunidade de software livre que todos os anos está lá, sempre se reciclando, tentando conectar com voluntários para poder produzir conteúdos novos, porque os outros integrantes ficaram mais atarefados e aí não podem dar conta, ou qualquer outra motivação que seja. O fato de ser orgânico faz com que sempre as pessoas possam estar contribuindo. E por isso as imagens são tão ricas, porque não necessariamente as mesmas pessoas fazendo parte delas. E com isso, com essa carência que a gente tinha, a gente criou o primeiro congresso de software livre do Rio Grande do Norte, porque sim, se a gente produzia eventos fixos, por que não fazer o nosso evento? A gente foi para outros estados, conheceu outras comunidades, existiam pessoas ilustres que a gente gostaria de conhecer, e por que não trazer elas para cá, né? Então, a gente lançou a Poticon, que é o nome do nosso congresso, fizemos o primeiro evento, fizemos uma segunda edição, e às vezes a gente realiza os sonhos, né? Um dos nossos convidados para uma das edições foi aqui, foi o Júlio Neves. Está ele aqui na foto. Então, assim, a prospecção da comunidade é sempre estar crescendo, ser a maior comunidade de software livre do Rio Grande do Norte, é uma pretensão nossa, nem que a gente conecte com os outros estados, né, se as pessoas possam contribuir, mas a ideia é não que o nosso desejo é não morrer. Então, não morrer significa que a gente vai estar sempre perpetuando esse compartilhamento de conhecimento. Então, essa é a minha base. E quando eu falo de software livre, eu trago uma ramificação muito grande para o meu dia a dia, porque eu atuo na área de analista de infraestrutura, porque eu tive um contato com sistemas GNU Linux. Desse contato de sistema GNU Linux, eu conheci o ambiente de redes de computadores. Isso só vai crescendo, só vai crescendo. Tive contato com robótica e por aí vai. E com esse contato, início de empregos e etc., eu pude conhecer pessoas incríveis que fazem parte da minha vida hoje. Fiz contatos ao redor do Brasil inteiro. É tanto que o fato de eu estar com a blusa do Raul Hacker Club é porque eu fiz uma nova família. Eu fiz uma nova família nos Hacker Spaces, que é outro ambiente de liberdade que eu posso frequentar, que eu posso produzir conteúdo. Então, assim, quando eu tenho essa possibilidade de estar trazendo conteúdo, estar consumindo conteúdo e vivendo o conteúdo e o cenário cultural de outras pessoas, daquelas outras realidades diferentes da minha, não tem como eu falar que eu não quero consumir, eu não quero viver dentro das opções de liberdade. Um dos discursos mais fixos que a gente tem na Ponte Livre é: vamos falar sobre software livre, vamos falar sobre a cultura do software livre, vamos falar sobre usar software livre, vamos. Mas ninguém vai estar obrigando ninguém a utilizar nada. A gente só quer mostrar para as outras pessoas as possibilidades. Porque, tal como segurança, eu quero ter o direito de manter meus dados privados. Eu quero ter a escolha de manter meus dados seguros. Então, se eu vou falar sobre software, eu quero entender como ele funciona. Se eu quiser ou encontrar uma falha, eu quero ter a possibilidade de melhorar. Ou eu posso compartilhar conhecimento com outra pessoa que saiba corrigir e eu vá aprender com ela. Essa é a essência do software livre. E essa é a essência da Ponte Livre. Não só por ser uma comunidade de software livre, mas por pessoas que entendem isso que a gente quer, que a gente sente e que a gente perpetua. Não faz sentido você se bitolar a utilizar uma espécie de software ou um hardware, porque aquele é o mais comum do mercado. Existe uma gama. Procure, pesquise, consuma, escolha aquilo que for melhor para você. Se o seu é proprietário, se o seu melhor é para ser seu uso diário e fim cotidiano é para ser proprietário, tudo bem. Eu não vou julgar. Mas a questão é, eu quero ter essa opção. E eu faço jus a essa opção em todas as coisas que eu consumo no meu dia a dia. Claro, você é muito xiita. Primeiro que a palavra xiita, todo mundo deveria saber que não é algo pejorativo, porque é algo de alguém que acredita naquilo veemente. Então, vamos mudar um pouco o discurso. Mas eu acredito nas pessoas e eu acredito que, se fizer sentido para mim, eu vou utilizar. Então, basicamente, essa é a nossa filosofia. Portanto, todas as pessoas são bem-vindas. Não existe distinção dentro da comunidade. O discurso é aceito
e é dialogado. Partindo disso, né, já que eu falei de comunidades, eu trouxe a Pot Livre e trouxe todas as outras que fizeram parte dessa jornada, porque a Pot Livre está sempre conectada, né? E aí veio o PyLadies. PyLadies, para quem não sabe, é uma comunidade de mulheres voltada à linguagem Python, né? Mulheres programadoras ou entusiastas. Eu estava lá nos eventos software livre, eu senti a escassez de mulheres, eu fui atrás também de outras tecnologias que me interessavam na área, uma delas era a linguagem Python. Então, por que não começar a falar sobre ela, né? E por que não descobrir pessoas que tinham o mesmo interesse? Então, lá em meados de 2014, juntei com as amigas tão doidas quanto eu, e aí a gente descobriu que existia uma comunidade de mulheres ao redor do país, chamado PyLadies, que iriam o quê? Falar sobre Python, desenvolver em Python. E a gente se encontrou, porque pensou, pô, se já existe uma comunidade dessa lá fora, por que não existe no Brasil? E nessa época já existia grupais, já existia comunidades de Python mistas, né? Então a gente estava integrada a elas. Então por que não criar uma nossa, né? Conversamos com os capítulos de fora, nos organizamos, criamos o primeiro capítulo no Brasil. Para quem não sabe, o Paredes começou no Brasil, ou começou em Natal, o Paredes Brasil. E aí, se vocês pararem para ver, e especialmente para quem é da comunidade Python, vai ver que ao longo dos anos a quantidade de mulheres só aumenta. E só aumenta porque existe representatividade. Existem pessoas dando mãos às outras pessoas, dizendo: vocês são bem-vindas, vocês estão seguras aqui. É isso que a gente faz pela comunidade. A gente produz conteúdo e tenta garantir que estejamos juntas, que estejamos unidas e que sejamos inspirações para as outras. Porque uma das mulheres aqui dessa imagem, que é a Débora Azevedo, é uma amiga que eu sou grande fã. Eu vou até chorar falando dela. Mas eu sou muito fã, não só por ela ser minha amiga e todo o conteúdo que ela cultiva, mas é porque ela carrega essa história do PyLadies junto com nós, que criamos no começo, de uma forma que é latente a ela mesma, né? Ela fala sobre a comunidade no dia a dia, fala sobre a comunidade em outros eventos e fala até internacionalmente. Então, ela é minha amiga famosa, que eu morro de orgulho, junto com tantas outras. E também, falando de PyLadies, falando de comunidade Python, temos aí toda a comunidade Python reunida em um dos nossos eventos favoritos, que vai estar trazendo sempre conteúdo, vai estar trazendo informação e conexão, porque nunca você vai a um evento desse e não vai sair de lá com a gama de novas amizades ou contatos. É como se o Brasil se ramificasse dentro de eventos. Por que a Latinoera é um evento tão incrível? Para mim, né? Cada um com sua opinião. Mas, se vocês pararem para pensar, é um evento que vai conectar pessoas que vão ter o mesmo interesse. Vamos falar sobre tecnologias livres, software livre, open source, vai trazer diálogo, vai trazer discussão, sim, discussões são saudáveis, geram aprendizado, e vai trazer outras culturas dialogando sobre isso. Não tem como ser ruim um espaço em que você dialoga sobre aquilo que você gosta ou que você acredita. A Python Brasil, os encontros da comunidade Python são similares a isso. Está todo mundo produzindo conteúdo e querendo também consumir conteúdo das outras pessoas. Esse ano, né, um ano diferente, tal qual a Latinoera está aí com a versão digital, possibilitando mais pessoas participarem, mais pessoas consumirem conteúdo nas redes sociais e no YouTube. O evento também fez sua versão digital, e se a gente não pode ter foto, a gente faz uma foto, né? Juntando todos os meets do pessoal. Inclusive, aproveitem e façam foto pela Latinoera para a gente ter uma foto bonita como essa, né? Outra comunidade que eu trago aqui é trazendo o Hackerspace, que é o Jerimum. A minha amiga está comentando nos stories, dizendo que eu dei um golpe baixo que eu falei dela. Bicha besta, né? Falando do Jerimum Hackerspace, nós tínhamos uma sede, não temos mais. Pandemia, manda abraço. Mas a gente está sempre sendo itinerante e produzindo conteúdo, falando em outros eventos, falando em outros espaços. Um deles a gente teve uma oficina de robô, então, assim, a gente está mexendo com tudo. A gente está chamando
todo esse tipo de conteúdo. E é claro que a gente dá aquela palhinha, né? Olha, se você está mexendo com isso aqui, você já ouviu falar disso aqui como software livre, quando a pessoa está usando um software proprietário, ou não, se a pessoa está usando um hardware privado, proprietário, e aí a gente tem lá uma plaquinha do franzininho para brincar e tal, vamos instigar, vamos ver aqui. Então, assim, são pequenas coisas, são pequenas atividades, gente, não é nada fora do normal, eu não preciso ser nenhum mad dog para falar sobre, mas eu pego aquele pouquinho que eu sei, compartilho com você, e você, em algum momento, também vai estar compartilhando comigo. Por isso que eu falo que comunidades transformam. Porque no começo eu participava de eventos, depois eu fui organizando, depois eu fui conhecendo outras tecnologias, nessas outras tecnologias eu fui me interessando tentando me especializar em alguma delas, e hoje eu posso dizer que o meu leque nacional e até internacional é muito prazeroso para mim, porque eu posso dizer que eu conheço pessoas que vão estar ali, né, para trocar ideia, para tirar uma dúvida, enfim, é fazer conexões. Falando do franzininho, vou ter uma imagenzinha para vocês terem noção, que para quem não conhece, franzininho é uma placa, simulação do sistema Arduino, digamos assim, para ser mais prático de entender. E aí, se eu tiver a placa, ou se eu tiver como produzir a placa, eu posso produzi-la. Em casa, com toda a segurança, com todos os materiais, é bem difícil. Mas eu posso ter a placa, ou posso conseguir o pessoal dos embarcados, e posso soldar todas as peças. Uma das oficinas que eu mais gosto de fazer no Jerimum Hackerspace é soldar franzininho e fazer o pessoal programar, nem que seja para piscar uma LED. Eu acho que, assim, a possibilidade de você ter um hardware livre que me permite saber como construí-lo e criar qualquer coisa que o processador me permita para o meu uso, não tem experiência melhor do que essa, porque não tem segredo, não tem blob binário escondido, não tem coisas que vão rodar só ali. Não, eu vou pegar o meu código, eu vou inserir nele e ele vai rodar para mim, do jeito que eu quiser, dentro das limitações, logicamente, do hardware dele, né? Se alguém olha para mim e fala que prefere um negócio pronto, que não sabe nem como funciona, mais uma vez, eu vou dizer, tudo bem, mas a gama de coisas que você pode estar perdendo com o fato de você estar meio assim com as coisas ao seu redor e não reconhecendo que existem outras opções, talvez lhe cause um arrependimento no futuro, né? Porque existem muitas opções, é só a gente pesquisar. Ou conversar com pessoas que possam ter uma lista para você lhe entregar. De repente, né, existem vários projetos com esse objetivo. Fiquem à vontade. Outra comunidade, falando de hardware, eu acabei me metendo com redes e sensores sem fio, afinal eu gosto de redes. E aí existe a Dark Waves também, uma comunidade local. Ela não tem muita restrição de proprietário livre, é bem livre de forma geral mesmo, mas a gente costuma fazer oficinas de solda com o pessoal para eles terem esse primeiro contato com um hardware voltado a redes e sensores sem fio, né? Então, a gente tem algumas atividades bem legais, até mesmo a gente tem um CTF voltado à invasão de redes, e ele é todo criado pela comunidade, especialmente pelo idealizador, o Noilson, e com isso, com essa, vamos dizer, fora da curva, né, porque a comunidade é diferente e tal, a gente também foi para alguns eventos, um deles foi a RodaSec, dessa foto roxa aqui, que é um evento de segurança da informação, em que a gente teve um espaço chamado Village Dark Waves. A gente vai lá, produz conteúdo, o espaço, as pessoas que estão no espaço consomem esse conteúdo e podem aproveitar o que a gente tem a compartilhar, né, sobre o assunto. E, por fim, a Diquid é uma comunidade de voltada a criptomoedas, né, uma criptomoeda. Ela é uma comunidade open source, ela não é uma comunidade de software livre. É sempre bom a gente saber diferenciar também esses conceitos, porque não dá para dizer que é tudo igual, tá? É diferente, mas também é importante saber que por ser open source não quer dizer que seja ruim. Tem pessoas que discursam dessa forma e, bem, não é muito do meu tipo de diálogo, então super respeito também.
A Decred, eu me interessei nela por ter interesse em blockchain e ter interesse em criptomoedas, e é uma comunidade que eu pude ver como ela funciona, eu pude compartilhar conhecimento com as pessoas que fazem parte. É uma experiência muito legal você, enfim, conversar com pessoas bem diferentes de você sobre assuntos tão diversos, e eu posso também contribuir pela comunidade, seja com código, seja falando sobre como ela funciona para as pessoas que não fazem ideia como funciona, seja transacionando dentro da blockchain, né? Ou seja, consumindo dado e enviando dado, e com transparência. Então, assim, todas essas comunidades, e tem muitas outras que a gente tem por aqui, que tem ao redor do país. Existe, se a gente for fazer na Latinoaira, um mapa das comunidades inscritas, minha Nossa Senhora. Assim como eventos de comunidade também, que tem a Campus Party. Então, assim, é uma gama de conexões. E eu nunca vou dizer assim, eu consegui tudo isso sozinha. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês tem a ver com as comunidades e as pessoas que fizeram parte disso. Nada disso foi trilhado só. Não é um mérito meu, é um mérito nosso. Por isso que eu estou mostrando para vocês. Se eu conquistei alguma coisa, as pessoas ao meu redor também conquistaram dentro da comunidade. A gente faz até indicação dentro de comunidade. É muito legal você ir atrás de contratar uma pessoa e perguntar como é que essa pessoa é ativa em comunidade X. E você poder ir lá e falar, nossa, essa pessoa contribui muito, ela é muito boa nisso, ela precisa melhorar aquilo. É quase que um recruiter do dia a dia, né? E todas essas coisas, elas me motivam. E o motivo de fazer com que eu entrasse nelas também tem a ver com o fato de termos e precisarmos de inclusão. Essa imagem da comunidade do AfroPython, eu gosto muito de conversar com todos os tipos de pessoas, classes, raças, não tenho distinção. Tento não ter e desconstruir isso dentro de mim, porque eu acredito muito que todos somos racistas e precisamos combater isso. Mas essa frase que está lá no site deles, do grupo do AfroPython, ela meio que resume muito como eu vejo o mundo e como eu gostaria que as pessoas ao meu redor vissem. Que não podemos nos inspirar no que não vemos, frase da Desiree Santos. Porque se a gente não ver mulheres dentro do evento, como é que a gente se sente segura em ir? Se a gente não vê a produção de eventos de software livre, como vamos falar sobre? Eu acho que a tecnologia está aqui para nos auxiliar, a nos unir, a conectar e também a quebrar vários desses pensamentos tradicionais que a gente tem e comportamentos que, no nosso ponto de vista, podem estar certos e eles podem estar totalmente errados. Eles só estão corretos naquele campo que eu estou colocando do meu dia a dia, do meu ciclo social e do meu nicho. Então, eu gosto muito dessa comunidade, desse projeto. Vejo que é necessário ter, e por isso façam-se mais, conheçam, e vamos falar sobre inclusão, porque precisamos trazer essas diversidades para a nossa vida. Conviver com essa diversidade deveria ser algo rotineiro e não ser um problema, né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser dialogado, e dentro de comunidade a gente dialoga muito sobre isso, é muito legal, porque afinal é feito de várias pessoas diferentes, então você tem que pensar em todas as pessoas. Então fica essa frase como uma forma de reflexão, né, para todos nós, para que quando a gente estiver num lugar, a gente pense, será que as pessoas estão incluídas aqui, nesse espaço, ou só eu estou me sentindo aqui incluído? Ou será que eu estou me sentindo incluída de verdade? Enfim, fica aí a deixa. Muito obrigada, tem as minhas redes sociais para a gente conversar. Eu não sei se tem perguntas, a Malu só me desse aqui 5 minutos, né? Vamos ver se tem alguma pergunta. E eu deixo também, por finalizar, uma frase da Angela Davis, né? Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Eu, como pessoa branca, tenho a obrigação de ser antirracista no meu dia a dia. Essa é uma das coisas que eu mais levanto a bandeira nos dias de hoje. E que gostaria muito de ter levantado ela mais tempo na minha vida. Mas, como eu disse, né? Quebrando padrões e paradigmas todos os dias. Fica aí o aprendizado para todos nós, especialmente aqueles que fazem parte de comunidades que são feitas de diversas pessoas. E aí, Malu, tem perguntas? Eu vou dar uma olhada aqui no chat, sério. Gente, só um minutinho. Nossa, tem um monte de mensagem.
Muitas mensagens calorosas, carinhosas. Um beijo para todo mundo. Inclusive, obrigado, Siri, que elogiou a minha palestra e eu agradeço muito pelo convite. E acho que não tem perguntas, tem um monte de mensagem muito carinhosa, então eu fico por aqui, agradecida, de coração quentinho. E qualquer coisa, podem falar comigo nas redes sociais. Continue vendo o evento. Tem palestra, tá rolando palestra, na verdade, lá da Latinsec com a Cris, que é uma pessoa incrível. A Ká Menezes também está palestrando agora. Meu Deus, são muitas pessoas incríveis palestrando, é muito difícil. Mas vejam depois a palestra delas, se vocês estiverem vendo as minhas, depois vocês vão ver a delas. E compartilhem. Compartilhem. Tem um monte de galera fazendo voto, né, para o Nordeste. Tem toda uma torcida. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada.